Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de fontes ahn, que discutem alegações, né, sobre estratégias e possíveis sanções dos Estados Unidos. O foco parece ser o ministro Alexandre de Moraes e também o contexto brasileiro de forma mais ampla. Temos artigos, comentários que pintam um quadro, assim, bem complexo. Nossa missão aqui é tentar extrair os pontos-chave dessas narrativas. Exato. Vamos analisar o que essas fontes dizem sobre as acusações, as táticas legais que elas mencionam e como tudo isso se conectaria, segundo essa visão, a disputas geopolíticas maiores, sabe? Incluindo aí a relação EU-China e questões de segurança. Sempre com base no material claro. Ok, vamos lá então. Um ponto central que aparece bastante nessas fontes é uma ação legal iniciada lá nos Estados Unidos, pela equipe do Donald Trump e também pela plataforma Rumble, né? A acusação principal, pelo que descrevem, é de censura. E isso, censura e violação da primeira emenda da Constituição Americana, por parte do Moraes, E como seria isso? através do que essas fontes chamam de ordens secretas de censura extraterritorial, contra usuários e plataformas que estão baseados no ZEUEA. Entendi. Quer dizer, a ordem sairia daqui, mas afetaria a gente lá. Exatamente. E o que é interessante, assim, na argumentação que essas fontes descrevem, é o objetivo dessa ação legal. Que seria? Obter uma liminar, uma decisão provisória, né? Que proíba empresas americanas de cumprir ordens do Moraes para suspender perfis de pessoas que moram lá no ZEUEA. Ah, então a ideia é barrar o cumprimento dessas ordens em solo americano? Isso. A tese é que as decisões estariam, digamos, extrapolando a jurisdição brasileira nesse ponto específico. E aí que a coisa fica bem interessante, né? As fontes detalham possíveis consequências se essa liminar for concedida e, bom, e se o Moraes hipoteticamente a desafiasse? Sim, as fontes especulam pesado nisso. Mencionam que ele poderia, nesse cenário, ser considerado criminoso nos Estados Unidos, por descumprimento de ordem judicial americana. Criminoso nos Estados Unidos? É o que as fontes levantam. Isso poderia levar, segundo elas, a um mandado de prisão por lá, inclusão na lista vermelha da Interpol A lista da Interpol? Uau! e o ponto crucial na estratégia que descrevem: a perda da imunidade diplomática. Mas atenção, nos Estados Unidos e só para esses atos específicos. Ou seja, ele seria tratado como um cidadão comum pela lei americana nesse contexto. Precisamente. Uma das fontes até chama isso de a cereja do bolo dessa estratégia legal que eles descrevem. As fontes indicam que a coisa não para aí, né? Falam de uma suposta ofensiva americana mais ampla, em várias frentes contra o que esses documentos chamam de regime brasileiro. Que outras frentes seriam essas? Olha, as fontes apontam principalmente para outras duas áreas, que seriam atribuídas à administração Trump ou a setores ligados a ela. Certo. Primeiro, segurança hemisférica. A intenção, que essas fontes atribuem a eles, de classificar facções como o PCC e CV como grupos terroristas. Terroristas. Com que objetivo? Isso enquadraria o Brasil, segundo essa narrativa, na política de segurança dos Estados Unidos. A alegação base seria que o Estado brasileiro estaria, de alguma forma, protegendo narcotraficantes. Entendi. Uma acusação bem grave. E a segunda frente? A segunda frente seria a guerra EU-China. As fontes trazem alegações de que o Brasil estaria permitindo à China usar o nosso território para prejudicar a economia americana. Como assim? Dão um exemplo de concorrência desleal, tipo exploração de mão de obra em fábricas chinesas aqui no Brasil. Fábricas de carros elétricos, por exemplo. O Brasil, nessa visão, se tornaria um palco dessa disputa maior. Nossa, é. É realmente uma teia complexa que essas fontes desenham. Misturação legal direta contra uma pessoa, política de segurança regional e ainda rivalidades globais. Como a gente conecta tudo isso olhando para o quadro geral que essas fontes apresentam? Bom, se a gente junta os pontos que o material traz, o que emerge é um cenário onde disputas internas nossas, ações judiciais brasileiras ou a percepção sobre elas lá fora. Parece que transbordam para a arena internacional, sabe? E aí são usadas ou interpretadas dentro de estratégias geopolíticas maiores por certos atores nos Estados Unidos. Pelo menos é a leitura que essas fontes fazem. Faz sentido dentro da lógica apresentada.
E tem também uma menção, que vem de uma conversa atribuída ao ministro do STF não identificado, de que o Moraes estaria internamente muito emparedado Emparedado por quem? pela mídia isenta, pelo mercado, pelo Congresso, sugerindo assim impressões de vários lados, isso segundo essa fonte específica, claro. Ok. Então, para a gente resumir o que essas fontes que analisamos hoje nos dizem, elas descrevem alegações, né, de uma estratégia que teria múltiplas facetas, vinda de certos setores dos Estados Unidos. O alvo não seria apenas o ministro Moraes, através de ações legais por suposta censura extraterritorial. Exato. Mas também usariam ferramentas de segurança regional e a própria rivalidade com a China para pressionar o Brasil num contexto mais amplo. É essa a figura que as fontes pintam. E isso tudo, essa descrição, levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Com certeza. Independentemente da gente saber se cada alegação específica dessas fontes é verdadeira ou não, ou qual o mérito delas, o que significa quando figuras judiciais e políticas importantes de um país viram alvos explícitos, alvos em ações legais e estratégias declaradas por atores influentes de outro país? Fica a pergunta: quais as implicações disso para a soberania, para as relações internacionais no longo prazo? É algo para se refletir. Curta, comente o que achou e compartilhe com amigos.